Olá, vamos começar a nossa aula 2 de Bases Biológicas. Na aula passada, nós iniciamos falando da importância da célula para todo ser vivo. Observamos os processos vitais que garantem aí as características de um ser vivo. Falamos da estrutura da célula como essa unidade estrutural e fundamental de todo ser vivo, a importância da sua relação e do seu funcionamento. Falamos dentro do estudo do funcionamento, que é a fisiologia, os problemas biológicos que todo organismo ele está sujeito e que ele precisa realizar. E esses problemas são necessários para que ele tenha a garantia e a execução da sua vida. Hoje, falando da célula, nós vamos falar da importância das suas estruturas e a relação que ela tem entre o meio interno e externo para manter esse equilíbrio, essa característica vital necessária da homeostase, do equilíbrio dinâmico celular, o equilíbrio entre o meio interno e externo, que garante todas as ações de desenvolvimento para o bom funcionamento do organismo. O meio interno ou intracelular, ele é constituído pelo líquido intracelular, também chamado de líquen nas células. Aqui a gente observa a região do citoplasma de uma célula com substâncias internas. As estruturas da célula, esse meio, faz parte entre o citoplasma e também das estruturas das substâncias que estão dentro do núcleo, das substâncias nucleares. As características desse meio, ele se relaciona com o meio extracelular, o que fica fora da célula. Ele é constituído pelos líquidos que estão, portanto, fora da célula. O líquido extracelular chama de leque. Um exemplo desse líquido nós podemos ter no plasma sanguíneo e líquidos intersticiais. Aqui a gente observa as células de tecido cartilaginoso e entre essas células espaços. E nessas substâncias aqui nós encontramos o leque, o líquido extracelular. Dentro aqui da célula, aqui como nessa primeira imagem, o líquen. Na imagem embaixo nós observamos novamente a célula, o meio fora da célula e dentro da célula. O que é importante? Por que é tão importante manter o que tem dentro e o que tem fora da célula? Ora, nós não falamos que a célula ela é composta pelos elementos químicos, pelos átomos que vão formar as moléculas, que vão originar as macromoléculas, que fazem parte das substâncias das estruturas da célula. Então é o meio dele adquirir a matéria-prima, é ao mesmo tempo de ter os compostos para energia e garantir essa diferença entre o meio externo e interno, que possibilite assim um bom funcionamento e garantir o equilíbrio das células, dos tecidos, dos órgãos, do todo o organismo. Assim, o meio interno da célula, como a gente pode observar aqui, a célula em movimento, ou essa célula aqui, onde nós temos a membrana plasmática, celular, o citoplasma, o núcleo, o meio interno do núcleo, né? Essas estruturas funcionais do corpo humano e de todos os seres vivos é o espaço intracelular. É o local onde ocorre a maioria das reações químicas que mantém a vida, mantém a célula viva. Então, portanto, as reações metabólicas, anabólicas de síntese, catabólicas de degradação, de quebra dentro da célula. O espaço existente entre as células em um tecido pode ser chamado de interstício ou meio extracelular. Na verdade, esse é o ambiente onde vivem as células e o meio com que elas interagem. Aqui a gente observa nesse esquema, né, a representação da membrana plasmática, e aqui o meio interno, que seria o citoplasma, e aqui o meio externo, que seria o interstício, o meio extracelular. E as moléculas, né, pequenas moléculas, tentando passar por essa membrana, garantindo aí o equilíbrio interno das necessidades internas da célula. E ao sentido contrário também vai ocorrer, para que ela possa eliminar suas excretas ou aquilo que está em excesso, ou aquilo, substâncias necessárias para o organismo que a célula executa, produz
e vai ser liberado. A gente pode observar, então, portanto, como na frase aqui do importante fisiologista francês Claude Bernard, descrevendo a homeostasia, a homeostase. Todos os mecanismos vitais, por mais variados que sejam, não têm outro objetivo além da manutenção da estabilidade das condições do meio interno. Aonde nós temos esse meio interno? O meio interno do organismo. Aonde é o nosso meio interno básico? O meio interno das células. Onde nós vamos ter aqui as reações metabólicas que garantem a vida. O meio interno e a homeostase, ela é importante, a relação entre os dois, já que a homeostase inclui o fornecimento contínuo do interstício da substância extracelular, dos recursos requeridos pelas células e a permanente remoção, a saída de substâncias dos resíduos. Dessa maneira, o meio interno se mantém apropriado para a vida das células. Essa imagem a gente observa aqui a representação da entrada do gás carbônico e da entrada, do oxigênio e a saída do gás carbônico. Assim como também, dependendo das células, vão ter a entrada da substância do gás carbônico e a saída do oxigênio, como acontece, por exemplo, nos seres autótrofos fotossintetizantes. No nosso dia a dia, nas células animais, esse gás tão necessário para fazer aquele processo tão importante, que é um problema para o processo biológico, que é a produção de energia. O oxigênio vai ser utilizado ali no processo de respiração celular, onde vai ser utilizado como o comburente, aquele que vai promover a queima do combustível, do alimento, do composto orgânico para a produção de energia. Então, por isso, essa manutenção desse equilíbrio entre o meio interno é necessário para que a célula possa se desenvolver e ter um ambiente favorável para a vida. As diferenças entre o meio interno, então, portanto, o líquido interno celular e o meio extracelular, o leque, ocorre devido à permeabilidade seletiva da membrana plasmática. O que significa isso, permeabilidade seletiva? É que a membrana celular, ou membrana plasmática, ela controla através das suas estruturas, como aparece aqui, a entrada e saída de substâncias na célula. Ela permite a liberação de substâncias e a absorção de substâncias da célula. É um porteiro celular, é um portão celular. Ele vai regular a entrada e saída dessas substâncias. A membrana é muito fina. E essa membrana ela é encarregada então de criar o meio intracelular, propícios para as reações necessárias para o funcionamento da célula. Aqui a gente tem um esquema e aqui uma imagem real, né, da membrana em uma fotomicrografia, né, da membrana plasmática. Aqui a gente teria, estamos observando aqui, né, a imagem do citoplasma interno, e aqui seria a parte externa da membrana. Uma das funções da membrana, então, é fazer o intercâmbio, entrando substâncias, né, assim como saindo substâncias. Esse intercâmbio entre o meio intra e extracelular para manter a célula, para que a célula possa adquirir os componentes necessários e excretar os necessários, ou secretar, liberar substâncias para o funcionamento do tecido, dos órgãos, de todo o organismo. Vamos dar um exemplo? Quando a célula produz o hormônio e o componente é liberado para o organismo, quando a célula produz uma proteína de defesa para o organismo. Então, portanto, essa capacidade, né, de ter essa relação. Ou mesmo quando a gente observa aqui, nessa imagem, um neurônio liberando os neurotransmissores, né, substâncias que vão estimular outros neurônios, ou que são células nervosas, ou outras células de tecidos que vão realizar aí o controle do funcionamento do organismo. Como é que a membrana realiza isso? Nós temos um estudo que a gente realiza de transporte através da membrana. Vocês podem também observar no canal que existe aqui
uma aula de transporte de membrana. Esses meios diferentes de transporte de membrana, pela membrana celular, como aparece aqui em cima, ela pode ser descrito ou classificado em dois tipos básicos. O transporte em que a membrana gasta energia para fazer o transporte, e essa energia é fora do movimento natural que a membrana tem, porque a membrana existe esse movimento, vocês vão ver nessa aula. E o transporte ativo, onde é explícito gasto exatamente para aquele transporte, além do movimento natural da membrana. Desses dois tipos de transporte, nós podemos observar a divisão, né? Nós temos transporte passivo no processo de osmose, onde ocorre, por exemplo, as substâncias, os fluidos, né? Como a água, o principal solvente entre a fina estrutura da membrana. Ou o processo de fusão simples, onde não há gasto de energia, que moléculas muito simples vão passando pelas estruturas da membrana. Ou pela difusão facilitada, como aparece aqui em cima, quando proteínas especializadas recolhem e levam para o interior ou para o exterior da membrana. Todos esses processos vocês podem observar em aulas aí no canal, para um aprofundamento. E aqui a gente tem um transporte ativo, né, onde existe gasto de energia. Nesse transporte nós temos a bomba de sódio e potássio. Existem outros como bomba de cálcio, mas esse transporte em especial, porque esse transporte promove os movimentos, por exemplo, do impulso nervoso. A formação do impulso nervoso, tão importante na coordenação dos organismos multicelulares, como o nosso ser humano. Existem embaixo aqui alguns processos também mediados por vesículas, estruturas, por transformações de movimento das células. Processo de endocitose, exocitose, de entrada e de saída, processo de fagocitose, de captura, por sinal células de defesa realizam ele, pinocitose de partículas menores, líquidas ou mediadas por receptores. Mas hoje aqui nessa aula é importante a gente perceber principalmente que existe esse processo, vários processos de transporte de membrana, e que são fundamentais para garantir esse equilíbrio entre o meio interno e externo da membrana. E ao manter esse equilíbrio, o organismo usa recursos, né? Ou recursos importantes para o controle desse equilíbrio. Os organismos mais evoluídos, como do ser humano, de animais superiores, a gente vai encontrar aqui, na verdade, farão uso principalmente de dois recursos básicos. O sistema nervoso, que atua basicamente no controle de todas as atividades, e o sistema endócrino, através dos hormônios, substâncias químicas que estimulam, que agem no organismo, atuando principalmente na sinalização. Então esse equilíbrio, a partir da entrada e saída de substâncias, vão promover os estímulos dos centros controladores, que a partir daí vão gerir todo o funcionamento e manter o equilíbrio, a homeostase do organismo. Para isso, é necessário que nas células, em cada célula do organismo, existem variedades, grandes quantidades de estruturas formadas principalmente por proteínas, associadas sim com outros componentes, e essas componentes tão importantes que são essas proteínas, que são receptoras de substâncias mensageiras como os hormônios, os neurotransmissores produzidos pelos neurônios, ou outras drogas produzidas pelo organismo ou ingeridas, e que ao captar vão promover na superfície celular uma resposta bioquímica dessas células e promover imediatamente uma reação que controlam todas as atividades do organismo. Todos esses processos, né, eles são importantes para manter toda essa homeostasia, esse equilíbrio. Apesar da estabilidade ser necessária, nenhuma parte do organismo nenhuma parte, ou melhor dizendo, né, todo o organismo
não trabalha de uma única forma. Não existe uma única forma de funcionamento, de condições. Então há uma grande gama de variações entre o meio interno e externo para manter a estabilidade dentro do nosso corpo, das condições necessárias. Pode observar que o seu estômago trabalha com uma condição de ambiente ácido. Não é a mesma acidez que você tem na sua boca. A temperatura do nosso corpo também tem essa variação. Nosso estômago trabalha uma temperatura mais alta que a média ou a relação da temperatura do organismo. Então existe uma variação entre os meios internos e externos. Então essa estabilidade também é necessária para cada tipo, cada tecido, órgão, células. Essas variações determinam, por sinal, bom funcionamento. E essas variações no organismo vão determinar os períodos de funcionamento, os períodos de repouso, os períodos de alimentação, as flutuações de temperatura corporal. Todas essas condições de variações de estabilidade nós descrevemos como ritmo biológico. Um ritmo biológico, ele faz parte do nosso ciclo de vida. O ritmo biológico determina as condições de diferenças de estabilidade de um corpo. As condições que nós, durante um dia, por exemplo, vamos ter entre o horário de uma refeição, a hora do repouso para o sono. A relação de um ser diferente, como a gente observa em seres que não têm temperatura corpórea constante como a nossa, a necessidade de se expor ao sol e de se proteger do frio para a manutenção da sua vida. Então, essas relações são do ritmo biológico. Dentro do estudo do ciclo do ritmo biológico, nós temos o ciclo circadiano. O que significa ciclo circadiano? A gente vai observar aqui que essa palavra veio do latim, né? Circa, ciclo, dia. É o tempo que se refere aproximadamente a 24 horas. E o período que se baseia nesse ciclo de cada ser vivo. As influências que ele vai ter da variação de luz, temperatura. E isso existe. Olha a observação da nossa melatonina sendo liberada no nosso organismo, das substâncias, promovendo aí o sono. Ou seja, dando as condições para o nosso organismo recolher e repousar para garantir as condições vitais do funcionamento. Então, o período que nós temos entre todas as ações do dia, a fome, essa relação do ritmo biológico, então garante, nós sentimos sono, fome, nos mesmos horários todos os dias, ou aproximadamente. Nas mulheres é nítida aí a periodicidade dos períodos férteis, o período da menstruação, pelas oscilações cíclicas, então o ciclo, né, das concentrações dos hormônios, o ciclo menstrual, o ciclo de vida, o equilíbrio para se manter, o período de repouso. A relação do ritmo biológico determina as condições ideais para que cada ser, o corpo, tenha a sua homeostasia, seu equilíbrio. Ocorrem variações, muitas vezes, que podem ser consideradas normais, na verdade são normais, ou não podem ser consideradas normais, mas são esperadas. Que variações são essas? Toda vez que nós temos um agente infeccioso no organismo, é comum a reação do organismo, ele produzir ações para garantir a defesa do corpo. Uma delas é a febre, que vai elevar a nossa temperatura corporal fora do padrão do equilíbrio. Embora represente a febre uma demanda de gasto de energia e prejuízo para a ação de muitas enzimas que são proteínas que ativam as reações químicas, ela vai ser importante para o organismo porque ela vai contribuir para o combate dos agentes infecciosos. E isso vai promover um equilíbrio no corpo. Então, até uma ação que
sai fora da variação normal, ela tem um resultado para manter um equilíbrio do nosso corpo, de gerar um desequilíbrio para manter o equilíbrio. Isto, para que tenha essa condição, nós vamos ter no organismo do nosso corpo mecanismos capazes de realizar os ajustes. A homeostase é mantida por permanente monitorização e acerto dos parâmetros fisiológicos, como nós falamos anteriormente, do pH, da temperatura, da composição química, graças à ação de sensores, de controladores e de efetores, os centros controladores do nosso organismo. Aqui nós temos um esquema que expressa exatamente a estrutura dos sensores, que são estruturas que avaliam permanentemente o meio interno e o ambiente, que captam os estímulos. Os controladores, que são centros de integração, que vão receber, que vão interpretar essas informações recolhidas e pelos sensores ali transmitidas até eles, e vão desencadear mecanismos de ajuste. E como que eles realizam isso? Eles enviam uma mensagem para os efetores, comandos que, a partir da ação dos centros controladores, operam as mudanças necessárias para que os parâmetros se mantenham em seus níveis normais. E a partir daí que a mensagem enviada, e cada um desses centros controladores vão receber daquele uma resposta, o que nós chamamos de feedback, uma retroalimentação, uma retroindução importante para observar até quando essa resposta tem que ser emitida e até quando tem que ser cesseada. Os centros controladores e o feedback garantem para todos os parâmetros monitorados ou monitorizados um ponto de ajuste. O centro controlador, ao ser informado da ocorrência de desvios, desencadeia mecanismos capazes de corrigi-los. Muitas vezes o ajuste depende de um balanço de atividades antagônicas, quer dizer, diferentes. Há mecanismos de gerar calor e mecanismos que provocam a perda de calor. Quando a gente faz um exercício físico, nós geramos calor. A nossa transpiração vai gerar aí exatamente a perda desse excesso de calor. Há os que aumentam a concentração de glicose no sangue e os que diminuem essa concentração. E ainda aqueles que vão controlar o valor do pH do plasma, que pode ser elevado ou diminuído por ações de processos vitais dentro do organismo. O controle, deixando o nosso plasma sanguíneo mais ácido ou mais alcalino. Esses centros controladores recebem, através do feedback dessa retroalimentação, essa ação. Então, esses mecanismos antagônicos são comandados exatamente por retroindução ou feedback. E existe dois tipos de retroindução ou feedback: a positiva e a negativa. A positiva, associada quando aquilo que o estímulo vai desencadear ações que também são positivas ou que continuam aumentando ou diminuindo estímulos e diminuindo as ações. A negativa, quando o resultado é diferente da inicial, ou seja, que altera a ação do meio. Nós vemos aqui uma imagem de dois indivíduos falando, que seria um falar, o outro também respondendo, que seria o feedback. É importante a gente gravar isso, né? O feedback é exatamente quando uma parte, a célula, libera uma substância
ou ela capta uma substância e tem uma resposta imediata. A retroindução negativa ou feedback negativo, a gente observa nesse esquema aqui. Aqui, por exemplo, quando o organismo ele tem uma quantidade muito grande de gás carbônico no organismo, vou dar um exemplo, e como é que tem a solução da corrente sanguínea disso? Vamos ter um aumento da ventilação pulmonar, um aumento da frequência respiratória. Com isso, a gente vai conseguir jogar esse excesso de gás carbônico fora do organismo. Então, através de uma ação, nós temos uma resposta contrária. Então, feedback negativo. O exemplo daqui, a gente tem descrito o exemplo da retroindução negativa do nosso corpo do controle de glicemia, concentração de glicose no sangue, que oscila no jejum ao redor de 90 mg por 100 ml do plasma. O que acontece? Toda vez que eleva a glicemia do sangue, está relacionado a uma produção de glucágon pelo pâncreas. Se a elevação, ou seja, a concentração de glicemia, de carboidratos, de açúcar no sangue é grande, o que acontece para não ter essa elevação, uma progressão dela? O glucágon tem que diminuir a sua produção. Então, toda vez com elevação de glicemia, a produção de glucágon pelo pâncreas diminui. Como assim? É um mecanismo de retroindução negativa, pois a resposta provocada, que seria a liberação de glicose pelo fígado, diminui a sua intensidade, o estímulo desencadeante, já que a produção de glucágon vai ser diminuída. E aí estimula menor concentração de transformação de glicose no fígado, porque o glucágon ele estimula a transformação de glicose no fígado. Então, portanto, se a elevação é alta, diminui o glucágon e aí diminui a glicemia. A gente observa aqui também, nesse esquema, uma ação do hipotálamo com a hipófise. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central, do qual ele está ligado diretamente a uma das principais glândulas do corpo, das glândulas endócrinas que produzem hormônio, que é a hipófise. A hipófise produz hormônios que estimulam, por exemplo, a tireoide, que estimula o metabolismo com seu hormônio tiroxina. Então, o hipotálamo estimula a hipófise a aumentar a sua secreção através de um hormônio, e esse hormônio, ao ser liberado na hipófise, essa secreção, que é o hormônio tireotrófico, o TSH, estimula a tireoide a produzir o seu hormônio tiroxina. Assim tem maior concentração desse hormônio no sangue. Quando esse hormônio aumenta demais, ou seja, a concentração está muito alta, ele vai sinalizar, substâncias químicas, sensores vão captar o hipotálamo e imediatamente ele vai desencadear uma resposta. Ele vai fazer com que a tireoide produza menos hormônio, através da diminuição da secreção do hormônio tireotrófico, o TSH. Assim a tireoide diminui a sua secreção de tiroxina e, consequentemente, vai diminuir a concentração do sangue. Um feedback negativo, o aumento, com uma resposta totalmente ao contrário, que é a diminuição. Outro feedback negativo que a gente observa aqui, que é o controle da pressão arterial. De repente, num dia de estresse, rompe a homeostase com a condição controlada da pressão sanguínea aumentar. Ela é aumentada pelo esse estresse. Imediatamente, receptores das células nervosas sensíveis à pressão nas artérias mandam para o centro de controle do sistema nervoso, e esse, por sinal, através de efetores, enviam para o coração para ter uma diminuição da frequência cardíaca. Em resposta, diminui a pressão sanguínea e aí a pressão é controlada, ela é diminuída. Então, um feedback negativo. O estresse promoveu o aumento. O sistema de controle faz o feedback negativo e diminui a pressão. E a retroindução positiva?
Como, por exemplo, aí nós podemos citar o que ocorre durante o trabalho do parto. Pessoal, uma das poucas vezes que o hormônio tem um feedback negativo. Perdão, um feedback positivo. O que acontece aqui? A hipófise, uma glândula ligada ao cérebro, como nós falamos, secreta a ocitocina, hormônio que provoca contrações musculares no útero. No final da gestação, a produção de ocitocina começa a aumentar, desencadeando exatamente o trabalho do parto. O que acontece? A pressão exercida na cabeça do bebê, nessa região, contra a abertura do útero, estimula os receptores ali localizados e enviam lá para o cérebro a informação. Com isso, o cérebro estimula a liberação de ocitocina pela hipófise e aumentando cada vez mais a contração do útero, então as contrações uterinas, e com isso os receptores do útero serão mais intensamente estimulados e aumentando essa contração para a ejeção, a eliminação no parto do feto, da criança. Tendo aqui, exatamente através dos hormônios, um feedback positivo. Olha só, ocitocina produzida para a hipófise, estimulada pelas regiões do sistema nervoso central, estimula as contrações do útero. A cabeça do feto estimula aqui na região da entrada ali do útero, as terminações nervosas que, ao ser pressionada, enviam para o cérebro para aumentar as contrações que comandam com a hipófise um aumento das substâncias da ocitocina para aumentar cada vez mais. Positivo, aumento com aumento, o resultado é um aumento, então, portanto, um feedback positivo. Aqui a gente observa também na ovulação, para a gente terminar, tá? Novamente, o hipotálamo, a parte do sistema nervoso central, produzindo através do seu controle dos hormônios hipotalâmicos, a gente pode assim chamá-los, tá? A ação na hipófise para que ela possa, através dos hormônios gonadotróficos, produzir o FSH, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, que vão ser enviados pela corrente sanguínea e chegar até o ovário, onde o ovário vai ser estimulado através das suas estruturas, dos seus tecidos, das suas células, a produzir o hormônio estrogênio ou estradiol. Esse hormônio, ele, ao ser lançado na corrente sanguínea, os receptores químicos que chegam até o hipotálamo estimulam cada vez mais a hipófise a produzir mais FSH e LH, e isso faz com que ocorra as estruturas que formam os óvulos, os ovócitos, a ter a sua maturação e até chegar no ápice da ovulação. Com isso, ocorre esse processo de ovulação. Então, também um feedback positivo. Meus caros, nós vamos terminando aqui essa primeira parte, essa segunda parte, na verdade, da aula de bases biológicas, para a gente poder entender desse funcionamento da relação entre as células, as substâncias do organismo. Espero que vocês tenham gostado, que deem aqui um feedback positivo e que dê um like aí, e até mais, até a nossa próxima aula.